Graça e paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? É isso aí, é um prazer podermos estar aqui reunidos, mesmo de forma virtual, mas estamos conectados em espírito, para juntos louvarmos e adorarmos ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém? Eu quero convidar vocês nessa noite para juntos lermos a palavra do Senhor, que está em João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem bíblica é algo que eu penso todos os dias, aonde fala do amor do nosso Deus, do amor imenso que Deus tem por nós. Nós estamos passando por um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de pandemia, onde muitos perderam seus entes queridos, perderam seus familiares, seus amigos. Muitos perderam seus empregos, suas empresas. Muitas pessoas desesperadas, passando fome. E talvez por causa desse momento e desse sofrimento, em meio a essa turbulência, as pessoas acabam esquecendo de Deus, talvez achando que Deus não os ama mais, que Deus esqueceu delas. Eu digo para vocês que isso é impossível, não tem como acontecer, porque por mais que a gente faça, não tem como fugirmos do amor de Deus. E não há prova maior de amor do que essa, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz. Ele nos ama e Ele sempre estará do nosso lado. Talvez vocês estejam passando por um momento difícil, mas creia em Deus, creia no seu amor, porque Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos amando, um amor incondicional. A palavra do Senhor também diz que o amor de Deus é maior que o amor de uma mãe. Eu não sou mãe, eu sou pai, mas o amor que eu tenho pelo meu filho é grande. É tão grande que eu não pensaria em duas vezes em dar a minha vida para ele. Então, nesse momento, eu quero te convidar para juntos adorarmos a esse Deus de amor. Porque Ele nunca esqueceu de nós, Ele sempre estará do nosso lado. Amém? Vamos juntos orar nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais um dia, Deus. De mais um dia podermos estar reunidos aqui e juntos adorar e exaltar ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração, ó Pai. Mesmo nesse momento difícil, nesse momento de luta, dificuldade, em que parece que estamos vivendo em uma guerra, pessoas morrendo, pessoas perdendo seus empregos, pessoas sofrendo, mas nós cremos que o Senhor está do nosso lado. Muitas vezes não vamos entender o seu propósito, mas o nosso papel é confiar em Ti, ó Pai. E é esse o desejo da nossa alma, ó Pai. É confiar em Ti, confiar no seu amor, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Nós queremos te agradecer pelo Teu amor, ó Deus. Pelo Teu amor que nos abraça, pelo Teu amor que nos envolve, ó Deus. Ó Pai, nos perdoas porque em alguns momentos de luta e dificuldades esquecemos que o Senhor está ali conosco. Mas que o Senhor venha sempre estar nos lembrando do Teu amor, pois o Teu amor é tudo o que precisamos, ó Pai. Nós te amamos, Deus, e nós te adoramos. E desde já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vocês que têm um pedido de oração, vai estar aparecendo aí na tela, mas eu vou estar falando aqui para vocês também. Se vocês tiverem algum pedido de oração, mande nesse número que no final do culto
nós estaremos orando por você. Amém? O número é 947888185. Vou repetir. 947888185. Amém? Mande o seu pedido de oração lá, que juntos estaremos intercedendo e orando pelo seu pedido. Amém? Vamos para o momento de louvor agora. Vamos juntos adorar e exaltar ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Que você venha ter a paz, o equilíbrio da parte de Deus. Mediante a situação que estamos passando, muitas pessoas perderam esse equilíbrio, essa paz. E o que importa para nós é que nós venhamos confiar no Senhor, porque Ele tem o controle de tudo. É isso que Ele quer de nós, amém? Vamos louvar o Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Guia-me pra que em tudo
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Vamos agora orar pela nossa família. Vamos orar pelo nosso lar. Orar pelo nosso país. Amém? Pegue aí na mão da pessoa que está do seu lado e vamos juntos orarmos. Amém? Pai, nós queremos pedir agora que o Senhor venha, Deus, abençoar os lares, venha abençoar as famílias. O Senhor venha visitar, ó Pai, a vida de cada um, ó Deus. O Senhor venha, ó Pai, visitar a sua casa, ó Deus. Nós não sabemos em que problema ou situação se encontra, mas o Senhor é o Deus que conhece e sabe todas as coisas, ó Deus. Por isso, ó Deus, visita, ó Pai, o lar e a família de cada um, ó Deus. Talvez alguns familiares estejam desesperados ou preocupados com alguma situação, preocupados com seus filhos, mas que o Senhor venha, ó Pai, restabelecer a paz. Que o Senhor venha, ó Pai, estar sobre a casa de cada um, ó Deus. Abençoe, ó Pai, abençoe a cada família aqui representada, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos blindar em meio a essa situação, ó Deus. Também queremos pedir para nossas crianças, ó Pai. Nunca se ouviu falar tanto em crianças sendo abusadas, crianças sendo maltratadas, ó Pai. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor venha cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Pedimos que o Senhor venha guardar desses pequenininhos, ó Deus. O Senhor venha guardar a vida de cada um, ó Pai. Proteja-os, ó Deus, e guarde de todo homem mau, de todo homem perverso. O Senhor venha abençoar, ó Deus, pois essas crianças serão o futuro da nossa geração. Essas crianças serão o futuro da sua igreja, ó Pai. O Senhor venha levantar ministros. O Senhor venha levantar pregadores, pastores, missionários. O Senhor venha levantar uma geração cheia do Teu Espírito, ó Pai. Nós queremos também interceder, ó Pai, pela nossa igreja, Brasil para Cristo, Mirante. Que o Senhor venha visitar a vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, esse ministério, Pai, para que venhamos crescer, ó Pai, não somente em tamanho, mas sim fortalecidos no Teu Espírito, ó Pai, e no conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar esse ministério, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida do pastor e da sua família, Deus, de todos aqueles ali que têm um cargo administrativo ali, ó Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar inteligência, ó Pai, para conduzir a toda essa situação, ó Pai. Nós também queremos pedir, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, olhar para os nossos irmãos que estão em missão, nossos irmãos que estão no campo, levando a Tua palavra, que estão às vezes arriscando a sua vida, Deus, mas tudo isso é por amor à Tua palavra, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar estratégia, ó Pai, para essas pessoas ali ganharem almas para Ti, ó Pai. Que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los, ó Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, aonde quer que pisem a planta dos Seus pés, ó Deus. Queremos também, ó Pai, interceder para a vida dos nossos irmãos, ó Pai, Marcos e Thaís, que estão, ó Pai, que estão na missão, ó Deus, que estão ali, que se disponibilizaram, ó Pai, e doar a sua vida por amor a Ti, ó Pai, por amor à missão, ó Deus. Por isso, ó Deus, abençoe, ó Pai, onde quer que eles estejam, ó Deus. Usa, ó Pai, com autoridade. Usa, ó Deus, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, ó Pai. Nós intercedemos, ó Deus, por esses irmãos, ó Pai. Também, ó Pai, queremos interceder pelos enfermos, ó Pai. Queremos interceder por aqueles que estão sofrendo por algum tipo de enfermidade ou pelo Covid. Queremos pedir que o Senhor venha visitar onde quer que eles estejam, ó Pai. Se estiverem no leito hospitalar ou na sua casa, pois nós cremos em um Deus, Deus do impossível. Nós cremos em um Deus que tudo pode fazer. Nós cremos em um Deus que é o médico do médico, é o Senhor do Senhor. E o Seu nome, ó Pai, está acima de todos os nomes.
O seu nome está acima de qualquer enfermidade, ó Deus. O seu nome está acima de qualquer situação, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a cura, ó Pai. Nós declaramos a libertação, ó Pai. Pois nós cremos em um Deus vivo. Nós cremos em um Deus que tudo pode fazer, ó Pai. Por isso, Deus, desde já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando a Deus, continuar adorando Ele com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está em Marcos 12, 41, uma passagem bastante conhecida, que diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhe digo, essa viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa passagem ela nos chama a atenção e eu fico imaginando ali Jesus observando aquelas pessoas ali ofertando, aquelas pessoas ricas, talvez trazendo ouro, talvez trazendo prata, trazendo grandes quantias, trazendo perfumes preciosos. E então ali chega uma viúva, talvez tímida, com medo, e deposita 2 moedas. Talvez os fariseus tenham recusado a oferta dela, mas Jesus, vendo isso, disse aos seus discípulos: está vendo aquela viúva? Ela ofertou mais do que todos, porque ela deu o seu melhor, ela deu a única coisa que ela tinha, e ela ofertou com alegria, ela ofertou com amor. E é assim que nós devemos fazer. Nós não podemos ofertar e dizimar com pesar. Nós temos que ofertar com amor, nós temos que ofertar com alegria, ofertar com gratidão. Por isso nós temos que entregar o nosso melhor. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas sim precisamos do dinheiro para manter a obra de Deus aqui na terra. Nós temos dívidas fixas e precisamos honrar com elas. E nós pedimos a vocês que forem ofertar, que forem dizimar, para depositar na conta da igreja, que a conta é essa: Banco Itaú, agência é 6906, conta corrente 21.508.9. Nós também temos o Pix, que é 28.769.369.000182. Amém? Vocês que fizerem esse depósito aí, estejam depois enviando o comprovante para os tesoureiros da nossa igreja, que é a Cris e o Davi. Amém? Vamos juntos consagrar os dízimos e as ofertas. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar contribuindo com a tua obra, Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque podemos retribuir o pouco, ó Deus, o pouco que o Senhor nos dá, ó Deus. Ó Pai, cria em nós um coração grato, ó Deus, um coração sincero, um coração doador, ó Deus. Cria em nós, ó Pai, um coração reto, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e consagramos os dízimos e as ofertas, ó Pai. Também queremos orar por aqueles que estão desempregados, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que o momento que estamos passando não é fácil, mas nós também cremos em um Deus do impossível,
o Deus que abre portas aonde não há. Por isso nós pedimos que o Senhor venha abrir a porta do emprego, Senhor. Que o Senhor venha abrir, ó Pai, portas, ó Pai, aonde não existe, ó Pai. E que o Senhor venha trazer o sustento, ó Pai, para essas famílias, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, sustentá-los, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai. Nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas a Ti, ó Pai. Amém. Vamos agora para os nossos anúncios semanais. Toda quarta-feira nós temos o culto de ensino. Tem sido um momento rico e precioso. Se conecte e estejam com a gente ali estudando a palavra, que é algo muito importante. Você precisa aprender mais de Deus. Você precisa aprender mais da palavra. Nós precisamos aprender mais dessa palavra que é rica e preciosa, que é edificante para as nossas vidas. De quarta-feira também nós temos o nosso jejum, que é outro momento importante na vida de um cristão. Você tem que jejuar. É preciso jejuar. O cristão tem que jejuar. Separe aí o momento do seu dia, sempre respeitando a sua condição de saúde, claro, mas jejue, não deixe de jejuar. Isso é algo edificante para as nossas vidas. Jejue, esteja ali junto com a gente, jejuando todas as quartas-feiras. De domingo nós temos o nosso culto da família, que são às 18 horas, exceto no primeiro domingo do mês, que é o culto da Santa Ceia. E então o culto começa às 9. Esteja ali com a gente. Procure entrar sempre no horário para assim a gente ali junto cultuarmos ao Senhor. Para ali termos um momento de adoração. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse culto nas suas redes sociais. Deixe o seu like lá no YouTube, no Facebook. Ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus. Muitas vezes nós compartilhamos tantas coisas que não trazem edificação. Então, ajude-nos a compartilhar. Deixe lá o seu like. E assim, juntos vamos espalhar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe aí. E vamos agora para o momento da palavra do Senhor. De mais um culto, mesmo distante, mesmo online, mas nós cremos que o Senhor está agindo no nosso meio, amém? Queria convidar vocês nessa hora a abrirem a palavra do Senhor lá em João, capítulo 16, verso 23. Evangelho de João, capítulo 16, verso 23 e 24, diz assim: em verdade, eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar reunido com a Tua igreja, Senhor. E nessa hora eu quero te pedir para que o Senhor venha falar conosco, venha trazer revelação, Senhor, aos nossos corações, meu Pai. Me usa humildemente, eu te peço, ó Deus, como canal, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre fé e autoridade e hoje é o nosso 11º encontro. E tem sido uma bênção falar sobre fé e sobre autoridade.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nome de Jesus. Nós vamos começar a falar sobre o nome de Jesus. Primeiro desses encontros, principalmente nós vamos ficar um pouquinho nesse subitem, nesse subtema, né? Dentro do que nós já estamos falando sobre fé. Vamos falar um pouco sobre o nome de Jesus. Amém? Hoje vamos falar, então, dar início a esse ponto sobre o nome de Jesus. Nós temos a revelação de que há poder no nome de Jesus. E não é um poder místico, não é um jargão, ou não deveria ser, né? Mas há poder. Nós temos que ter essa revelação que há poder no nome de Jesus. Todo o poder, toda a autoridade que Jesus tem, ele está investido, está contido no seu nome. Amém? Nós vamos poder estudar um pouquinho isso nessas quartas-feiras que vão vir sobre essa questão. Nós temos e devemos ter essa revelação que há poder no nome de Jesus. E nesse nome, né, nessa autoridade que nós temos no nome de Jesus, ele nos capacita a lidar com demônios, com cura, né? Tudo isso vem da autoridade do nome de Jesus concedida à sua igreja. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito, o que é o nome? A definição de um nome. Né? O nome é aquela palavra que designa uma pessoa, uma coisa ou um animal, né? Ela também pode designar uma qualificação, uma reputação. Né? Você pode ser conhecido pela reputação também. Né? Então, temos que tomar cuidado, né, com isso. O nome de família também. Um nome também pode ser essa questão, pode designar também o nome de família, né? O sobrenome que nós temos. E também tem um ponto que é o mais importante, que nós vamos abordar bastante, que é a questão do nome, que ele também pode indicar um direito de representação. Veja que na minha profissão, para mim atuar em nome de para mim ajudar um cliente profissionalmente, para mim comparecer diante de um juiz, para mim poder fazer alguma petição para um juiz, eu preciso de uma procuração. Eu preciso de uma procuração para representar o meu cliente, representar o direito do meu cliente. E o nome, ele também vai estar relacionado a essa questão da representação. Então, quando nós oramos em nome de Jesus. Né? Quando nós intercedemos pela vida de uma pessoa, nós intercedemos em nome de Jesus. Né? Ou seja, com a autorização. Eu só posso atuar na minha profissão com a autorização da pessoa, do meu cliente. Eu não posso atuar se eu não tiver essa autorização. Né? É a mesma coisa no mundo espiritual. Nós só podemos atuar se nós tivermos a autorização do nome a autorização de Jesus. E nós temos essa autorização de atuar. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos ver que nós temos essa autorização de atuar em lugar, né, de Jesus. Isso foi delegado à sua igreja e nós não podemos nos esquecer disso. Toda a autoridade que nós temos, toda a autoridade que nós temos na fé da igreja, ela está enraizada e relacionada com a autoridade que o Senhor Jesus nos deu de usar o seu nome. Amém? O nome, ele é muito importante, tanto na nossa cultura, quanto na palavra do Senhor.
o nome nas diversas culturas, ele pode significar, ele tem um significado, né? Por exemplo, o meu nome, Joaquim, no hebraico, ele significa Deus estabelecerá. Confesso que eu não gostava muito do meu nome, né? Quando eu era adolescente, eu não gostava muito dele. Mas quando eu fiquei sabendo do seu significado, um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais jovem, né? Jovem eu sou até hoje, né? Mas, veja, quando eu fiquei sabendo do significado do meu nome, então eu passei a gostar do meu nome. Veja como é importante essa relação que nós temos com os nossos nomes. E a palavra de Deus também, ela é rica nessa questão dos nomes. Veja que, numa certa oportunidade, Eli, o sacerdote Eli, ele tem ali a mensagem, ele recebe a mensagem de que seus filhos, eles morrem na guerra, né? Israel está guerreando contra os filisteus, e então ele recebe aquela mensagem, e ele recebe também a mensagem de que a arca do Senhor, ela foi roubada pelos inimigos, pelos filisteus. E quando ele recebe essa notícia, ele cai para trás e ele morre. A palavra de Deus diz que ele morre. E a sua nora, a esposa de Finéias, ela está grávida, e ela também, quando ela ouve aquela mensagem de que a arca do Senhor foi roubada pelos inimigos, ela então tem as dores do parto ali, e ela tem um filho. E ela chama o seu filho de Icabode, ou seja, foi-se a glória de Israel. Isabel também, no hebraico, significa consagrada a Deus. Veja como o nome, ele é importante, ele tem uma importância na palavra do Senhor. Epafrodito, por exemplo, em grego significa amável. E também nós temos o nome em outras culturas, né? Por exemplo, Yara, no tupi, né? Ela significa Senhora das Águas. Né? Felisbina, ou Felisbino, significa ilustríssimo, né? Então, essa questão do nome tem uma importância. Nós, por exemplo, temos o nosso nome gravado num RG. Quando nós nascemos, nós temos que comparecer perante um cartório civil, aonde é nos dado um nome. E ali vem o RG, né? Então, nós existimos para a sociedade através do nosso nome. Nosso nome diz muito a nosso respeito. Falei para vocês do meu nome. Quando eu passei a saber o seu significado, então eu passei a dar maior importância até para a minha vida espiritual. O nome, ele tem uma importância muito grande no mundo espiritual. Muito grande. Veja que existem nomes depreciativos, né? Existem nomes que depreciam a pessoa, né? Então isso é muito perigoso, porque você pode estar dando um nome para o seu filho, você pode estar dando ali uma maldição para a vida do teu filho. Nós precisamos nos aperceber disso, que os nomes são importantes e eles têm uma importância muito grande no mundo espiritual. O mundo espiritual, meus amados irmãos, ele deve espelhar o mundo natural. Ele deve ser a consequência, o nosso mundo natural deve ser a consequência do nosso mundo espiritual. A palavra do Senhor também diz que nós teremos um novo nome. E também diz que que o nosso nome, ele está escrito no livro da vida. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Olha o que diz. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome
diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só que coisa, né? Jesus escrevendo a carta à igreja de Sardes, ali em Apocalipse, ele fala que ao vencedor, aquele que vencer, aquele que perseverar, né? Até o fim, ele diz ali, o Senhor Jesus fala que de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida, ou seja, os nossos nomes, eles estão escritos no livro da vida. No livro da vida. E o Senhor Jesus ainda fala, né, que de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome. Olha só que coisa tremenda. Jesus vai confessar o nosso nome diante do Pai. Diante do Pai e diante dos anjos. Isso é a importância dos nossos nomes, né? Então, o nosso nome, ele está escrito no livro da vida, né? Assim como o nosso nome natural está registrado no cartório de registro civil. Mas o mundo espiritual é mais importante do que esse mundo natural. O nosso nome, ele no mundo espiritual, tem uma importância muito grande. Veja que na palavra do Senhor, em várias oportunidades, o Senhor muda os nomes. Ele muda os nomes. Veja só, Abrão, ele significava pai exaltado. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor mudou o seu nome. Mudou o seu nome para pai de multidões. Veja que ali, quando Abraão recebe a promessa, o Senhor muda o seu nome para pai de multidões. Também, Deus mudou o nome da esposa dele, Sarai, né, para Sara, né? Sara significa princesa. Deus também muda o nome ali. Jesus também muda o nome de Cefas, de Pedro, de Cefas para Pedro, né? Para Pedro, que significa rocha. E Jacó, olha só, que significava enganador, astucioso, né? Ele é mudado esse nome para Israel, que é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, eu estou falando isso para os irmãos para que nós percebamos como o nome ele tem uma importância na nossa vida espiritual e também na palavra de Deus. Os nossos nomes terrestres aqui dessa terra, eles são passageiros. Porém, nós temos um nome, como nós já acabamos de falar, arrolado no livro da vida, que é eterno. Que é eterno. E ele nos será revelado. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 17, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei do maná escondido, bem como eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Interessante, Jesus escrevendo uma carta para a igreja de Pérgamo, ele diz que ao vencedor, ele daria uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrita um novo nome que ninguém conhece, somente aquele que o recebe. Para nós sabermos qual é esse nome que eu ou você tem, nós precisamos primeiro vencer, porque a palavra do Senhor fala que ao vencedor, ou seja, aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar até o fim, nessa fé, combater o combate da fé, como o apóstolo Paulo falou, que ele completou a carreira, né?
e guardou a fé. Então que nós possamos guardar a fé, permanecer fiéis, continuar caminhando, né, sobre essa fé, e que o Senhor guarde a nossa fé, que a nossa oração seja para que o Senhor guarde a nossa fé. Por quê? Porque ao vencedor, aquele que chegar até o fim, não aquele que parar pelo meio do caminho, não aquele que desanimar, não é aquele que olhar para trás, que parar, não aquele que naufragar na fé, não, aquele que perseverar até o fim, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias estão se tornando cada vez mais difíceis e a volta do Senhor se aproxima. Então, quando o Senhor voltar, que Ele nos ache fiel, que Ele nos ache em fidelidade. Amém? E aí, a esse vencedor, a palavra do Senhor diz, a esse homem, a essa mulher firme, com fé, que não larga Jesus por nada, nem pela enfermidade, nem pela doença, nem pela falta de dinheiro, nem pelo desemprego, nem pela Covid, não, para aquele homem, para aquela mulher, sarado na fé, firme, para esse aí, diz a palavra do Senhor, uma promessa para a minha vida e para a tua, que existe uma pedrinha branca que nos será dada. Mas o mais importante é que o nosso novo nome, que só Deus conhece e que nós um dia conheceremos, então, está escrita lá. Aleluia. Na época que João escreveu o Apocalipse, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever essa carta, naquele tempo, quando se votava por uma absolvição de um réu, os juízes, que julgavam aquele réu, colocavam uma pedra branca dentro de um vaso. Colocavam lá, absolvendo aquele réu. Então, meus amados irmãos, esse novo nome representa que nós fomos salvos. Representa que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Significa que quando o inimigo ele vai nos acusar, o acusador, diante de Deus, significa que quando o Senhor olha para nós, Ele pode enxergar um nascido de Deus, um nascido de novo. Ele pode enxergar um justificado, um filho que foi salvo, que foi justificado, que tem um novo nome. Aleluia! E esse novo nome, então, meus amados irmãos, representa que nós fomos, então, justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Essa é a introdução sobre a questão do nome. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre os nomes de Jesus. Após essa introdução, onde nós podemos perceber a importância do nome, nós vamos estudar sobre os nomes de Jesus. Jesus Cristo. Jesus, no hebraico é Yeshua, que significa, também tem um significado para Josué. É o mesmo nome em sua forma grega e hebraica. Seu significado no hebraico é Jeová é o Salvador. Olha que significado da palavra de Jesus. Em Jesus, nós temos a salvação, porque significa que Jeová é o Salvador. Nós podemos ter a certeza em nossos corações que há poder nesse nome, Jesus, porque ele significa
Jeová é o Salvador. Aleluia. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Não é um sobrenome. Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias. E o seu significado é ungido. Ungido de Deus. Então, Cristo não é um sobrenome de Jesus, não. Mas significa que Ele é o Messias. Ele é aquele quem haveria de vir para nos salvar. Ele é o ungido do Senhor que veio porque nós não poderíamos nos salvar. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória do Senhor, da presença do Senhor. Estávamos separados, estávamos distanciados de Deus. Mas em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nós fomos aproximados, nós fomos reconciliados, nós fomos salvos. Por quê? Porque Ele é o Messias. Está no seu nome. Há poder no seu nome. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, meus amados irmãos, há poder nesse nome para te salvar, para te libertar, para te curar. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor também diz que um outro nome de Jesus, que ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque em Jesus nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sós. Ah, como os dias são maus, os dias são difíceis. E vai piorar até a volta do Senhor. Mas quando nós nos sentimos aflitos, quando nós nos sentimos ansiosos, sabe, nós devemos nos voltar para Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que está conosco em todos os momentos, nos bons e nos maus. E o salmista Davi, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. Aleluia! Nós podemos ter essa certeza de que Ele está conosco nos mais profundos vales. Por quê? Porque é algo que está no seu nome. Significa Deus conosco. Aleluia. A palavra do Senhor também diz que Jesus, Ele é o Verbo. Ele é o Verbo. E verbo, no português agora, né? Quando eu estudava no ginásio, eu odiava português. Não gostava dessa matéria. Mas hoje, né, nós temos que lidar com o português. Tanto na minha profissão, né, quanto aqui de advogado, como pastor, nós temos que ler a palavra. Então nós temos contato com o português, com a técnica do português. E quanto mais nós lemos, mais a gente vai saber escrever, mais a gente vai saber falar, né? Então veja que Jesus é conhecido como o Verbo. O verbo significa, no português, demonstra a ação. Toda vez que você vê um verbo, você vai demonstrar uma ação. Ou seja, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra de Deus em ação.
Aleluia. Glória a Deus por essa revelação. Veja o que diz lá em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós podemos ter a certeza no nosso coração, quando nós nascemos de novo, quando nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas, que a palavra de Deus na nossa vida está em ação, que vai se cumprir cada uma das profecias para a minha vida e para a sua. Ela vai se cumprir. Por quê? Porque Jesus é o Verbo de Deus, e o Verbo é a palavra de Deus em ação. Significa que tudo aquilo que está escrito a meu respeito e a seu respeito vai se cumprir. E você deve declarar isso na tua vida. Você deve declarar isso na vida da tua casa, da tua família. Quando você orar pela tua esposa, pelo teu marido, pela tua filha, pelos teus pais, pela tua vida. Então, você deve declarar a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela tem ação. Ela é a palavra de Deus em ação. Amém? Jesus também é conhecido como o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, quando ele vê o Senhor, ele cai aos pés do Senhor como morto. Por quê? Porque ele vê o Jesus glorificado. Não o Jesus morto mais na cruz, mas ele vê o Jesus ressuscitado. Ele vê o Jesus glorificado. E por isso que ele, diz a palavra de Deus, que ele cai aos pés do Senhor como morto. E aí, a palavra do Senhor diz que o Senhor coloca a mão direita sobre ele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu não sei que palavra você tem escutado. Eu não sei que sentença que você tem ouvido. Pode ser a sentença ou a palavra de um homem, de uma enfermidade, de um sentimento. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o primeiro e o último. Ele tem a primeira palavra e a última palavra, porque Alfa e o Ômega é a primeira palavra do alfabeto grego e a última. O Alfa e o Ômega. Ele é quem tem a palavra final sobre todas as coisas. Ah, meu irmão, por isso que quando nós oramos, nós podemos ter essa fé. Não porque nós achamos que oramos de uma forma mística, não. Porque nós confiamos em Jesus. Nós sabemos que é Ele quem tem a primeira palavra e a última. Por isso que Ele pode curar, mesmo que os médicos dizem que não. Mesmo que os médicos já deram a sentença de morte, Jesus pode curar. Porque ele tem a última palavra é dele.
Aleluia! Diz a palavra de Deus que ele também é conhecido. Aleluia, Jesus. Ele é conhecido pelo leão da tribo de Judá. Em Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz assim: Todavia, um dos anciões me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mais uma vez, o apóstolo João aqui trazendo para nós uma revelação de Jesus. E nós podemos ver lá em Apocalipse capítulo 5, nós podemos ler para os irmãos no domingo que João, ele tem ali uma visão do trono e de um livro, e que esse livro todo está selado com 7 selos. E ele ouviu uma voz muito forte de um anjo que dizia: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E aí João fala que nem no céu, e nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir aquele livro. E João diz que ele chorava muito por causa disso. Todavia, um dos anciões que ali estava disse: Não chores. Esse é o contexto. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. O leão é aquele animal forte, aquele animal poderoso. Eu fico vendo aqueles documentários sobre leões, e a gente pode ver o tamanho dele e o tamanho dos animais que ele consegue subjugar. É um animal forte, poderoso. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus é o leão da tribo. Ele é forte. Jesus é poderoso para realizar qualquer coisa, porque ele é o leão. Jesus é poderoso nas batalhas. Ele é o cabeça da igreja. Diz aí que ele é o leão da tribo de Judá. Judá, na palavra do Senhor, significa louvor. Então, meus amados irmãos, e a gente sabe que uma das características do louvor é que ele é uma arma de guerra. Ele é algo que o Senhor nos dá quando nós louvamos a Deus. Então nós podemos guerrear no espiritual. Veja que Jesus, ele é chamado de leão, ele é poderoso, ele é fortíssimo, ele é o leão da tribo do louvor. Aleluia! Porque nós somos a igreja do Senhor. O louvor deve estar nos nossos lábios, sempre. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 5, que nós lemos quase agora, que é o contexto desse versículo, diz um texto maravilhoso, diz o ancião ali falando para João não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
E olha que mais para frente, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele começa a ouvir um louvor. No versículo 9 diz, versículo 8, e quando tomou o livro, quando aquele cordeiro, quando Jesus tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, um instrumento de música, e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E olha o que diz o versículo 9. E eles entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes e reinarão para sempre. E olha o que diz o versículo 12. Diz que eles proclamavam em grande voz, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, louvores ao nosso Deus, louvores a Jesus. Jesus é o leão, é o guerreiro, é o guerreiro poderoso. Ele é poderoso nas batalhas. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da igreja, daqueles que o louvam, daqueles que têm em seus lábios o poder do louvor. E nós somos chamados a louvar. Aleluia. Mas o próprio versículo 5 diz que ele também é conhecido como a raiz de Davi. Veja aí, capítulo 5, verso 5. Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, vírgula, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele também é conhecido como a raiz de Davi. Davi foi um guerreiro, foi um rei, mas foi um guerreiro. Antes de ser rei, ele foi um guerreiro. Mas ele foi um guerreiro poderoso, Davi. Diz aí o versículo que Jesus é a raiz de Davi. E o que é a raiz? Raiz é aquilo que sustenta a árvore. Então, Jesus, ele é a raiz que sustentou Davi, ou seja, ele é a fonte, ele foi a fonte da força de Davi. Ele é a raiz, ele é a força, a fonte da força. Davi pode ter sido um guerreiro poderoso, mas Jesus é o verdadeiro guerreiro que venceu. A Bíblia diz aí que ele é a raiz de Davi que venceu. Jesus venceu, meu irmão, o pecado. Jesus venceu a morte. Nós acabamos de passar pela Páscoa, que simboliza o quê? A ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus venceu a morte. Ele, meus amados irmãos, ele que é um verdadeiro guerreiro. Ele é um guerreiro poderosíssimo. Jesus, ele é esse verdadeiro guerreiro. E mais uma coisa, ele é vencedor invicto. Ele nunca perdeu uma batalha. E nunca perderá. Por isso que nós podemos crer em Jesus, ter fé em Jesus, quando o nosso coração está alinhado com o do Pai, quando o nosso coração está em paz com Deus, não há problema, não há adversidade que possa nos tirar essa paz. Porque nós temos a certeza de que Ele está conosco e de que Ele é vencedor invicto e que Ele batalha por nós, Ele é um guerreiro poderoso.
Ele nos guarda, Ele nos protege. Aleluia! Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa família. Ele nos sustenta. Amém? Ele também é conhecido como a estrela de Davi. A estrela da manhã. Me perdoe. Estrela da manhã. Isso está lá no capítulo 22, verso 16 de Apocalipse. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é, meus amados irmãos, essa estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. Nós temos que ter essa revelação em nossos corações. A estrela da manhã que renova a luz do dia. A estrela da manhã era a primeira estrela que aparecia ao raiar do dia a cada manhã. Por isso que ele é chamado de a brilhante estrela da manhã. Essa estrela da manhã que se renova a cada dia, que renova a luz do dia. Ou seja, para nós, trazendo a revelação de que Jesus é o renovo, de que Jesus é a nossa esperança, é a esperança de um futuro glorioso. Veja que essa é a diferença entre aquele que serve a Deus, que tem Jesus como seu Senhor, e aquele que não tem. Por quê? Porque aquele que não tem Jesus, ele se desespera, ele olha para o futuro e não tem esperança, não vê esperança alguma. Mas nós não. Por pior que esteja a situação, nós podemos olhar para o dia de amanhã, nós podemos olhar para o nosso futuro com uma certeza, com uma esperança. Por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança de que o nosso futuro será melhor, de que o nosso futuro será renovado. A Bíblia diz, o salmista diz, que o choro pode durar uma noite, mas o quê? A alegria vem pela manhã. Aleluia, Jesus! Aleluia! Porque nós podemos ter essa certeza dentro do nosso coração. Olha como esse nome de Jesus é maravilhoso. É um nome tremendo, é um nome que nos traz revelações, é um nome que nos enche de fé, é um nome que nos dá autoridade. Aleluia! Ele também é chamado de Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, ele disse para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. Está lá em João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João, esse é o João Batista, tá? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que revelação gloriosa que nós temos de Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro. Veja que no Velho Testamento, para que um pecado fosse ali apagado, coberto, o sacerdote tinha que pegar um animal e tinha que levar esse animal até o altar. Esse animal tinha que ser perfeito. Esse animal não podia ter nenhum resquício de imperfeição. E ali o sacerdote colocava a mão sobre aquele animal, simbolizando a transferência da culpa para aquele animal. E aquele animal, então, ele era degolado, né? E o seu sangue era aspergido ali sobre aquele altar.
Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus, ele não apenas apaga, ele não somente cobre o pecado como aquele animal fazia, mas ele tira o pecado do mundo. Ah, meus amados irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sangue vertido ali naquela cruz, ele é capaz de nos lavar, nos purificar de todos os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, quando você estiver com sentimento de culpa, quando você estiver para baixo, constrangido, porque o inimigo vem te acusar, então saiba que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é capaz de tirar todo o teu pecado, toda a tua culpa. Ele é capaz de te purificar. Só Jesus foi o Cordeiro Santo. Só Jesus foi o Cordeiro perfeito. Só Ele, só o seu sangue pode fazer isso por nós. Amém? Que revelação nós temos. A palavra de Deus também diz que ele é conhecido como filho de Davi. Título messiânico, que era popular na época de Jesus. Em Mateus capítulo 1, verso 1, fala isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Também a palavra do Senhor fala que ele é conhecido como filho do homem. Em João capítulo 3, verso 14 e 15 diz: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna. Olha o que João escreve para nós, um versículo que nós praticamente falamos em todas as nossas ceias. Por quê? Porque numa determinada ali momento da história de Israel, o pecado entrou ali no meio do povo e ali muitas pessoas começaram a morrer. E então Moisés levantou uma serpente e todos aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados. E João tem uma revelação e traz para nós, e a palavra do Senhor fala que do mesmo modo que Moisés levantou aquela serpente lá no deserto para curar aquelas pessoas, assim importa que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, seja levantado. E ele já foi levantado na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê, tenha fé nele, então tenha a vida eterna. Se você está vivendo uma vida longe de Deus, se você está vivendo uma vida distante do Senhor, com pecado, então, meus amados, olhe para Jesus. Que essa noite seja uma noite de você olhar para Jesus, para que você então, mas olhe para Ele com fé, creia nele, para que você tenha a vida eterna. Amém? E por último, meus amados irmãos, nós vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente continua falando sobre o nome de Jesus. Mas por último, ele também é conhecido como Filho de Deus. Isso está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 18, onde diz: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Olha só o que João, ele tem ali a visão, né? E ele tem a revelação, através do Espírito Santo de Deus, de que
Jesus não é mais aquele Jesus que foi crucificado. É o Jesus glorificado. É esse Jesus que se apresenta ali para João e fala, olha, escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E o que é que Jesus manda escrever? Conheço as tuas obras. O mundo, quando olha para Jesus, o mundo não o conhece. O mundo olha para aquele Jesus crucificado, ainda na cruz. Não, Jesus já saiu daquela cruz. Jesus já ressuscitou. E hoje Jesus, ele está no céu. E hoje Jesus está glorificado, com um corpo glorificado. Seus olhos são como chama de fogo, seus pés como bronze polido. E ele fala, eu conheço as tuas obras. Conheço o teu amor. Conheço a tua fé. Conheço o teu serviço. Conheço a tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus, ele conhece. Diz a palavra de Deus em Apocalipse que ele anda no meio das igrejas. E ele conhece a minha vida e a tua. Ele conhece as tuas obras. Ele conhece o que você tem feito, aquilo que você tem pensado. Ele conhece as tuas palavras. Ele conhece o teu amor. Ou não. Ele conhece a tua fé. Conhece o teu serviço. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, nessa noite, ter essa revelação. A revelação do nome de Jesus. O nome de Jesus não é um nome qualquer, mas nós vimos quantas revelações nós podemos ter no nome de Jesus. E quantas promessas nós podemos ter no nome de Jesus. Que o nome de Jesus não seja um nome místico na tua boca, mas que o nome de Jesus traga a revelação de quem Ele é na tua vida, na vida dos teus filhos, da tua família, aonde você estiver. Amém? Vamos orar a Deus neste momento. Semana que vem a gente continua falando sobre isso. Eu creio que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu louvo a Deus. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de falar com a Tua igreja sobre a Tua palavra, Senhor. Pai, nessa hora eu quero te pedir para que o Teu Santo Espírito traga revelação à Tua igreja, aqueles que nos ouvem, Senhor, para que nós possamos ter uma igreja forte, uma igreja, Senhor, comprometida, Senhor, uma igreja que tem revelação do Teu nome, Senhor. Que saiba para onde vai, Senhor. Saiba, Senhor, discernir os tempos, meu Pai. Ó Deus, que viva, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, faz isso na Tua igreja, Senhor. Faz isso em nós, meu Pai. Nos dê essas revelações, que elas sejam, Senhor, colocadas, Senhor, nos nossos corações, meu Pai, escritas nos nossos corações, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que elas se tornem vivas, Senhor, dentro de nós, Senhor, e que, ó Pai, elas possam, Senhor, nos dar o norte, Senhor,
de todas as coisas, meu Pai. Vem restaurar, Senhor, aquele que está abatido, Senhor. Venha restaurar, Senhor, aquele que a fé, Senhor, está enfraquecida, Senhor. Vem salvar o perdido, Senhor. Vem curar, Senhor, o enfermo, Senhor. Venha libertar aquele que está cativo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Pai eterno, Espírito Santo, ó, meu Deus, nós intercedemos nessa hora por todos aqueles que estão longe de Ti, Senhor. Estão frios, Senhor. Estão distantes, Senhor. Ó, Pai, da Tua presença. Não sentem mais, Senhor, a Tua presença, Senhor. Não sentem mais o Senhor falando com eles. Meu Deus, nessa hora, realiza a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por aqueles que estão enfermos, meu Pai. Nós, ó Pai, nos lembramos do pastor Paulo Bola, Senhor, que está entubado com Covid, Senhor, naquela UTI, Senhor. Pai eterno, vai até ali, Senhor. Vai até ali, Senhor, naquela UTI, Senhor. E cura a vida do pastor Paulo Bola, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós nos lembramos, Senhor, também da dona Deonila, Senhor. Da mãe da Luz, Senhor. Da Lu, do Ademir, Senhor. Ó, Pai, que está entubada, Senhor. A Deonila, Senhor. A senhora Deonila. Que o Senhor possa curá-la, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, repreender essa enfermidade, Senhor. Tira ela daquele leito, Senhor, da UTI, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós intercedemos, Senhor. Ó Pai, pela dona Irani, Senhor. Pela mãe da Renata Morelato, Senhor. Sogra do Edinaldo, Senhor. Que também está, ó Deus, numa UTI, Senhor. Também está entubada, Senhor. Também precisa de um fôlego de vida, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ir ali nessa UTI, Senhor, e soprar, Senhor, soprar sobre ele, Senhor, o teu fôlego, Senhor. Sobre essas vidas, Senhor, sobre a vida do pastor Paulo Bola, sobre a vida da dona Irani, sobre a vida da dona Deonila, Senhor, mãe da Luz, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero repreender a Covid, Senhor. Eu quero repreender essa doença dos infernos, meu Pai. Que essa pandemia, Senhor, que se alastrou no mundo, Senhor, e que está sobre o Brasil, Senhor, que ontem morreram 4.000 pessoas, meu Pai. Eu quero, Senhor, nesta hora, Senhor, ó Deus, repreender essa doença, esse vírus, Senhor, maldito, no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, que esse vírus, Senhor, seja bata em retirada, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, uma cura, Senhor. Eu intercedo por essas vidas, por essas famílias que perderam, Senhor, os entes queridos, Senhor. Que tem perdido diariamente, Senhor, uma pessoa, ó Pai, uma pessoa que ama, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, console os corações. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles também que estão acometidos de câncer, Senhor. O Senhor é maior do que o câncer, Senhor. O Senhor é aquele que tem a última palavra, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor, nas batalhas. O Senhor, ó Deus, nunca perdeu uma batalha. O Senhor não é maior do que o câncer. Então, Senhor, eu quero interceder por essas vidas que estão, ó Deus, com câncer, que o Senhor possa curá-las em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Por estar reunido com a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Que nós possamos ser edificados por essa palavra. Amém? Domingo, 18 horas, culto da família. Nós estaremos aqui novamente. Eu aguardo você. Entre no horário correto. Não deixe de entrar no horário certo. Ok? Cultue como se você estivesse indo para a igreja. Se prepare antes. Como se você estivesse se preparando para ir para a igreja presencialmente. Na hora exata, você entra e se relacione com a igreja, com os irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Amo vocês de coração em Cristo Jesus.